Olá, eu sou Mizuji Kaji, estou aqui gravando mais um vídeo para você. O vídeo de hoje é o ilusionismo verbal, ou prestidigitação linguística. Prestidigitação linguística é uma palavrinha um pouco difícil de se pronunciar, mas prestidigitação é sinônimo de mágica, de truque, de ilusionismo. Portanto, poderia dizer ilusionismo verbal, ou mágica da linguagem, ou truque da linguagem, já que toda mágica tem truque por trás e é ilusionismo. O ilusionismo verbal é uma habilidade linguística da PNL para persuasão e mudança de crenças. O que isso significa? Um mágico, ele tem uma habilidade muito grande com suas mãos e com isso ele faz alguns movimentos que os olhos comuns não conseguem detectar. Por isso ele consegue tirar animais da cartola, consegue sumir com cartas, enfim, ele consegue fazer as mágicas. No ilusionismo verbal acontece algo parecido. A pessoa utiliza a linguagem com tanta habilidade, às vezes parece mágica. Utilizada principalmente para persuasão, mudança de pensamentos, mudança de perspectivas, portanto, mudança de crenças. Essa técnica é, por sua vez, baseada na ressignificação, que é uma outra técnica de PNL. Talvez você já conheça a ressignificação ou pelo menos tenha ouvido falar disso. Ressignificação é uma maneira de dar novos significados para algo, uma vez que nada neste mundo tem significado por si só. Quem dá o significado somos nós, e dependendo do significado que nós atribuímos, nós podemos facilitar ou dificultar nossas próprias vidas. Essa técnica, a prestidigitação linguística, foi desenvolvida pelo Robert Dilts, um dos pioneiros da PNL. Logo no início da PNL, o Dilts estava acompanhando a aula do Bandler e ele ficou impressionado com a habilidade de argumentação do próprio Bandler. Ficou tão impressionado que ele queria descobrir como ele fazia. Para tanto, ele resolveu aplicar um dos primeiros métodos da PNL, que é a modelagem. O Dilts começou a modelar o Bandler e descobriu que o Bandler utilizava alguns padrões de linguagem. E, utilizando esses padrões de linguagem, que ele conseguia ser tão habilidoso na argumentação. O Robert Dilts, depois de identificar esses padrões, ele classificou e organizou em 14 categorias. E o que esse método, esse ilusionismo verbal faz? Primeiro, identifica uma crença limitante ou alguma colocação, alguma argumentação, alguma ideia que não está ajudando. Em seguida, é feita a ressignificação dessa crença ou desse pensamento. E através da ressignificação, você vai abalando a certeza da crença. Portanto, no início a pessoa acredita numa ideia, não tem nenhuma dúvida quanto a isso, tem toda a certeza de que ela está certa. Depois de algumas ressignificações, ela começa a duvidar, começa a diminuir sua certeza. E quando começa a acontecer isso, você tem uma abertura para a entrada de novas crenças, novas ideias. E é exatamente isso que faz o ilusionismo verbal. Você sabe que crenças são ideias nas quais você acredita. Ideias nas quais alguém acredita. No geral, as crenças são úteis. São bastante úteis. São fundamentais para nossas vidas. São regras para a vida. A vida de uma pessoa
é construída sobre crenças. Então, se a pessoa tem um conjunto de crenças adequadas, interessantes, isso vai refletir na vida da pessoa. Por outro lado, se a pessoa tem uma coleção de crenças inadequadas, inúteis, prejudiciais, isso vai acabar refletindo na sua vida, que não vai ser nada boa. Essas crenças que são inúteis, que são prejudiciais, são chamadas de crenças limitantes. Justamente porque essas crenças limitam nossas vidas, causam sofrimento. E devido a isso existem várias técnicas, já foram desenvolvidos vários meios, métodos, técnicas para mudar ou eliminar crenças limitantes. Acontece que isso não é uma coisa muito simples, não há até hoje nenhum método universal com resultado garantido. Isso significa que essas técnicas ou métodos funcionam em determinadas situações, mas podem não funcionar em outras. E além disso, a dificuldade com crenças limitantes é que elas são crenças, são ideias que são verdadeiras para a própria pessoa. Então, se uma pessoa acredita numa ideia, ela acredita, não duvida. Além disso, ela tem muitas provas de que ela está certa. Ela tem certeza de que ela está certa. Então, como você vai mudar essa crença? Muito difícil. É mais ou menos como você saber que você tem 5 dedos na sua mão. Você tem certeza. Você não duvida que tenha 5 dedos na sua mão. Aí alguém chega para você e diz, você tem 6 dedos. Você não vai aceitar isso. Você vai argumentar, você vai querer provar de diversas maneiras que você tem 5 dedos. E se esse alguém continuar insistindo, dizendo que você tem 6 dedos, talvez você comece até a brigar com essa pessoa ou comece a achar que essa pessoa é maluca. Querer mudar crenças limitantes é mais ou menos assim. Então, se eu estou num caminho e eu acredito que estou no caminho certo, eu tenho a crença de que estou no caminho certo. Se alguém chegar para mim e disser que eu estou no caminho errado, eu vou provar para essa pessoa que estou no caminho certo. Eu vou até ficar ofendido se esse alguém insistir a dizer que eu estou no caminho errado. Então essa é exatamente a dificuldade de você querer mudar crença limitante de alguém. O ilusionismo verbal tem uma coisa interessante. É um método conversacional, ou seja, é um método que você aplica enquanto conversa com a pessoa. Não é preciso que seja uma conversa formal. Por exemplo, uma sessão de terapia, uma sessão de coaching, sessão de aconselhamento. Pode ser uma conversa informal, pode ser usada em qualquer lugar. Você pode inserir isso na sua conversa de maneira informal. A pessoa nem precisa saber, normalmente ela não sabe que você está usando uma técnica e por isso você vai ter menos resistências. Tendo menos resistências, você tem mais chances de sucesso. Eu disse que o Robert Dilts identificou 14 padrões de linguagem. Na verdade, são 14 maneiras diferentes de ressignificar. E essas 14 maneiras podem ser usadas tanto isoladamente como em conjunto. Normalmente usa-se em conjunto porque não é muito fácil você mudar uma crença com apenas uma ressignificação. Mas às vezes isso também é possível. Para que você possa entender um pouco melhor, aqui vai um exemplo. Imagine que uma pessoa foi diagnosticada que tem câncer. E ela tem a crença de que câncer causa morte. Ou seja, isso é uma crença, é uma certeza que ela tem. Ela não duvida, ela acredita que câncer causa morte. Então isso é como se ela tivesse recebido uma sentença de morte. Isso é muito ruim. Imagine que um profissional de medicina, um médico, por exemplo, está diante de um paciente assim. O médico poderia fazer algumas ressignificações. Por exemplo, trabalhar em cima da intenção da paciente, dizendo algo assim:
Eu sei que sua intenção é evitar falsas esperanças, mas dessa forma você está descartando todas as esperanças. Vamos procurar outras alternativas. Então essa é uma forma de ressignificar essa crença de que câncer causa morte. A outra forma é trabalhar em cima da consequência. Qual é a consequência que essa crença traz? Então, o médico poderia dizer: crenças como essas tendem a se tornar profecias autorrealizáveis. Porque as pessoas param de procurar pelas opções e fazer escolhas. Ou seja, diante dessas crenças, as pessoas desistem. Então essa é uma outra forma. Ou mudar o significado, dizendo algo assim: não é o câncer que causa a morte. O que causa a morte é a falência do sistema imunológico. Portanto, vamos encontrar meios de fortalecer o seu sistema imunológico. Através de ressignificações desse tipo, aquela certeza que a pessoa tinha de que câncer causa morte, ou seja, a certeza que ela tinha de que havia recebido a sentença de morte, pode começar a balançar. Ou seja, ela pode começar a ver uma luz no fim do túnel. Se você trabalhar mais intensamente com esse tipo de ressignificação, e o método tem 14 maneiras diferentes de ressignificar, então você pode argumentar, mostrar para essa pessoa diversos aspectos, diversas maneiras diferentes de enxergar aquilo. Pode ser que mais tarde a pessoa comece a abandonar essa ideia de que câncer causa morte e começar a pensar: é verdade, nem todas as pessoas que têm câncer morrem por causa disso. Ou então ela começa a perceber: muitas das pessoas com câncer que fizeram um bom tratamento eficaz, conseguiram se curar dessa doença. Então o câncer não causa necessariamente a morte. Então nesse caso ocorreu o quê? Uma mudança de crença. Então essa é a técnica chamada prestidigitação linguística ou ilusionismo verbal. E eu estou organizando um curso, justamente do curso para ensinar para você o ilusionismo verbal. Na verdade é mais do que curso, é um treinamento para desenvolver a habilidade de ressignificar de 14 maneiras diferentes. Todo mágico, ele treina bastante, ele desenvolve essa habilidade com aquilo que ele trabalha. Por isso ele consegue fazer movimentos que os olhos normais, olhos não treinados, não conseguem perceber. Então nesse curso você vai receber treinamento para desenvolver essas habilidades de ressignificar. Você começa a ressignificar com mais naturalidade, sem precisar consultar o manualzinho. Se você estiver interessado em fazer esse curso, por favor, acesse essa página mizuchi.com/iv e faça a sua pré-inscrição. Dentro de poucos dias você vai começar a receber informações mais detalhadas sobre o curso.